Olá, Caio. Como vai? Tudo bem? Meu nome é José, sou brasiliense e já fui abençoado assistindo tuas pregações e acho você muito inteligente, sempre tenho te assistido no Papo de Graça. Se você não comentou ainda, não deu uma palavra sobre esse assunto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazê-lo. Conheci recentemente um agnóstico, Oswaldo Luiz Ribeiro, que tenta de toda forma desconstituir ou desconstruir o Velho Testamento quanto às profecias da vida do Messias, especialmente do Messias, Jesus, no que diz respeito atribuindo a outras pessoas e a outros grupos a profecia, e não propriamente a Jesus. Quanto ao Novo Testamento, os evangelhos, ele anuncia que é pura criatividade do narrador. É a narrativa criativa apenas, tão somente, nada mais. Se você puder dar uma palavra sobre isso, fico muito grato. Desde já te mando um abraço. Tá bom? Tá bom, José, querido. Tem agora aqui de novo, de vez em quando a internet tem umas figuras como essa. Como quando eu comecei a usar as plataformas, porque usar a internet eu estou usando desde que ela foi inventada nos Estados Unidos. O meu escritório lá já tinha internet. A primeira revista cristã do país, em 96, 97, na UOL, foi a minha revista, a Revista 20, e eu fui botando sites e fazendo tudo, usando a internet. Do ano 2000 para frente, eu usei a internet o dia inteiro, o tempo todo, e depois que surgiu o streaming, e a gente comprou bases e plataformas de streaming e pusemos a Vem Ver TV no streaming. Não tinha YouTube, não tinha nada disso, rede social naquele tempo, o Orkut faliu, então era a gente. Primeiro streaming no Brasil, rodando 24 horas de programação cristã na internet. E aí, naquele tempo, eu via um monte de gente, tinha muito ateu naquele tempo, eram os ateus evangélicos, decepcionados. Em geral, esses caras já foram evangélicos. A maior parte deles, viu, José? A maior parte deles, provavelmente, eu não sei esse rapaz aí, mas se você for pesquisar a vida deles, eles foram criados, a maioria deles, 90 e tantos por cento, foram criados em escola dominical, em igreja, e tudo isso foram submetidos a línguas, a profecias, a falsos profetas, a falsos pastores, a falsos ensinos, a um monte de gente que não entende nada, porque eu diria que 95% dos que sobem nos púlpitos para supostamente pregarem a Bíblia não sabem nada de história bíblica, de história de Israel, de história do desenvolvimento do chamado cânon bíblico, não sabem nada sobre os apócrifos, não sabem nada sobre a cultura histórica universal, nem os paralelos arquetípicos existentes entre muitas coisas que a Bíblia diz e outras coisas que outras culturas e civilizações disseram de modo muito semelhante ou muito parecido, não sabem nada. E aí também não sabem coisa alguma, nem do Novo Testamento, não sabem do Velho, do Novo também, porque não leem, eles chegam ali, botam o dedo em cima de alguma coisa e vão embora. Assunto puxa assunto, é só isso, não sabem nada. Aí um cara cresce no meio desse pessoal, vai vendo a quantidade enorme de absurdos, vai vendo que praticamente a igreja quase toda se alimenta de absurdos, que a igreja
não conhece a Bíblia, não conhece o Evangelho, não conhece o que Jesus ensinou, não conhece nada. Estão, a maioria deles, absolutamente travados, numa falta de conhecimento absoluta. É um negócio chocante. O que a gente vê como provavelmente um dos grupos que hoje em dia menos conhece a Bíblia seja o grupo dos evangélicos. É o grupo que mais possui o livro e que menos conhece o conteúdo e cada vez menos. Então, é o grupo mais fácil de ser enganado e levado para onde se queira levar, porque a ignorância não tem tamanho. Aí um cara desse ouve isso e vê só ouve tolice, ele começa a estudar, aí ele vai pegando e tem muita gente, não falta material de tentativa de contestação do Velho Testamento, do Novo Testamento. Tem material abundante, material fraco, material que vai sendo desmentido todo dia, não é nem por gente crente. É arqueologia comum que vai desmentindo. É a paleontologia secular que vai desmentindo. São achados contemporâneos que vão desmentindo essas falácias e afirmando conteúdos bíblicos. Cada vez mais, do ponto de vista histórico, a Bíblia é levada a sério, não do ponto de vista da história minuciosa. Porque a Bíblia não é um livro para a gente contar e medir o tempo de vida de cada pessoa e ver quanto tempo para trás é que as coisas aconteceram. Não, ela só está preocupada com as amarrações principais. Ela não está preocupada com os detalhamentos, ela não é exaustiva, não é minuciosa, nem tampouco é acurada em algumas dessas coisas de quem gerou quem, em quanto tempo passou. Não é o negócio da Bíblia. O negócio dela é narrar os grandes fenômenos universais. No Velho Testamento, especialmente, até o livro de Êxodo, e daí para frente, bem menos, vai se concentrando na história semítica e depois na história dos hebreus e de Israel. E vai se tornando afunilada. Mas a riqueza de conhecimentos que você tem e a confirmação deles é enorme. E quanto ao Novo Testamento, é a coisa mais tola que tem. Geralmente o cara que não sabe nada e não vê a quantidade enorme de gente que não fez outra coisa a não ser se dedicar às pesquisas minuciosas do Novo Testamento e como os manuscritos do Mar Morto trouxeram luzes e luzes e luzes e confirmação, e como quanto mais se escava, tanto mais se descobre a historicidade de Jesus, o convívio de Jesus com os judeus dos primeiros 30 anos do primeiro século. Enfim, eu tenho mais ou menos ideia de quem esteja falando isso. Outro dia me mostraram um senhorzinho, que eu não me lembro o nome dele, que tem uma barbinha rala, bem ralinha, que fica falando isso aí o dia inteiro na internet, tentando desprovar Jesus, desprovar a Bíblia. Não perca seu tempo com isso não, porque aquele cara falta muita cultura. Ele só tem saberes paralelos que os crentes não têm. Crente não tem saber, nem o ortodoxo, nem o do reto caminho que ele deveria aprender, ele não sabe, quanto mais o paralelo. Aí cai todo mundo em confusão. Então eu te recomendo, José, fica aqui comigo, cara. Pega aí, faz o meu curso sobre Jesus, a chave hermenêutica, faz o meu curso de Jesus, reconexões, faz o meu curso da chave hermenêutica, tem um bloco de 6 aulas, de 2 horas cada uma, sobre o cânon sagrado. Como foi formado esse cânon que forma a Bíblia, que chamam de sagrado? Mas foi um ajuntamento de livros para o qual eu não dou essa importância de Bíblia sagrada, de capa a capa. A sagrada pode até, porque sagrado é o que o homem faz. Santo é o que Deus santifica. Sagrado é todo esse copo aqui, pode virar sagrado daqui a 1000 anos.
Se tiver um culto à minha personalidade, Deus me salve de tal loucura diabólica de alguém, haveria um culto. Olha a caneca do Caio. E é assim que o sagrado é formado. É assim que a Bíblia foi formada. Agora, uma coisa é a formação da Bíblia, outra coisa é a inspiração da palavra, que ele não sabe nem discernir uma coisa da outra, nem comprovar uma coisa da outra. E se pusesse ele na minha frente para a gente ter um papo histórico sobre isso, ele não suportaria nem o início. Então vocês também se impressionam com qualquer um, porque falta tanta informação, tanto conhecimento, tanto esmero, tanto desejo de aprender, de absorver, de se aculturar naquilo que crê. Como diz Pedro, tem que aprender a dar razão da esperança que há em nós. Eu tenho que saber da razão da esperança que há em mim. Agora, a maioria de vocês creem, não sabem nem em quê, nem coisa alguma. Se estivessem crendo em qualquer outro lugar, seria a mesma coisa, porque crer mesmo é o que vocês não creem. Vocês têm crenças religiosas, mas não têm convicções, não têm compreensões, não têm discernimento, não têm formação mental, intelectual, espiritual, não têm raiz nem espigão experiencial com Deus, nem com aquilo que é o informe básico de tudo aquilo no que nossa consciência em fé se estriba. Não sabem de nada, absolutamente nada, dá pena, é um horror. Então padecem, só padecem, por absoluta falta de conhecimento. José, anda aqui comigo, faz esses cursos que eu te sugeri o quanto antes, tá bom, meu queridão? Um beijo, José. Você é gente boa, eu vejo que você está interessado no que é certo. Faz aí Jesus a chave hermenêutica, reconexões e não perde teu tempo com essas coisas. Vê minhas 6 aulas sobre o cânon sagrado, entenda como isso foi formado, o que tem importância, o que não tem, o que tem sentido, o que não é para ocupar o nosso tempo, porque vocês perdem um tempo enorme com aquilo que não tem a menor importância também. Tá bom, José? Um beijo, meu amigo.